Muito bem, amados. Abra sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 8. Eu gostaria de falar sobre os pilares da maturidade. Eu creio que é uma mensagem que eu creio que você vai utilizar essas ferramentas para toda a sua vida, ou vão relembrar algumas coisas que você já viu a respeito de como nós podemos ser maduros ou buscarmos com mais eficácia a maturidade. E o texto de Romanos capítulo 8, versos 28 e 29, nos falam, eu vou usar dois textos, Romanos, depois o livro de 1 João. Mas o Romanos capítulo 8, versos 28 e 29, nos fala a respeito, Paulo fala a respeito de um assunto que muitos de nós, de alguma forma, pode pensar assim: será que eu sei? Será que de fato eu tenho maturidade suficiente para entender que todas as coisas cooperam para o meu bem? Abra aí, Romanos 8, 28 e 29. Ele diz assim, começa com uma palavra muito importante: e sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito de muitos irmãos. Veja só que interessante, como nós podemos lidar com circunstâncias difíceis, complicadas. Eu gostaria de começar a respeito de uma história de um homem chamado Jim Elliot. Jim Elliot é um missionário. Ele nasceu em 8 de outubro, daqui 2 dias ele completaria 100 e poucos anos. Ele nasceu em 8 de outubro de 1927, filho de pastores no estado do Oregon, nos Estados Unidos, na cidade de Portland. Ele se converteu aos 8 anos de idade, e já naquela época começou a ter um chamado missionário, uma força, uma convicção de que ele deveria trabalhar para o Senhor. E ele se preparou ao longo dos anos para esse momento, e Deus o chamou para trabalhar na América Central, mais especificamente no Equador. E ele trabalharia ali com o Amazonas Equatorial. Ele, com mais 4 amigos, montaram um projeto evangelístico para evangelizar especificamente uma tribo chamada Auca. Mais adiante eles entenderiam que é um outro nome, era Aurani. E eles então começaram a orar, foram morar no Equador. Naquela ocasião Elias já tinha uma esposa, Elizabeth, e já tinha uma filhinha, Valerie, de 5 anos. Os 4 amigos, eles iam evangelizar essa tribo que era isolada e que era extremamente violenta. Eles tinham um pequeno avião, e esse avião, eles levavam algumas coisas para aquela tribo próxima, e deixavam lá e partiam como presente, como um sinal de paz. E por várias ocasiões eles fizeram isso, deixaram os presentes, e quando eles voltavam já não tinham mais os presentes ali. Eles estavam conscientes de que aquela tribo estava recebendo aquela mensagem. Eram homens de paz, homens que trariam ali uma mensagem, uma esperança, enfim. Eles não queriam fazer mal nenhum. Pois bem, um dia eles resolveram montar um projeto, o Projeto Auca, e ir e ter um contato mais próximo com essa tribo.
Eles pousaram um avião na praia do rio, onde eles costumeiramente deixavam alguns objetos. E ao descer do avião, e ao ficar ali por um tempo, lanças e flechas atingiram aqueles 5 homens. Eliot e os seus 4 amigos foram mortos naquela praia. As viúvas estavam preocupadas com a demora deles voltarem, e eles então buscaram ajuda, e um grupo de resgate resgatou os 4 corpos. Aqueles homens deixaram 9 órfãos, crianças, e com as suas esposas. Como enfrentar uma situação como essa? Como lidar com tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus? Como é que eu posso lidar e entender e reagir numa situação como essa, numa dificuldade como essa? Porque muitos de nós reagimos horrivelmente quando uma conta vem a mais, quando somos pegos por um problema, um conflito com os filhos, ou um conflito com o cônjuge. Nós desestabilizamos completamente e começamos até a murmurar contra Deus com coisas tão pequenas. Como lidar com essas coisas todas? Essas coisas precisam de maturidade, exigem maturidade. O alvo nosso, o texto que nós lemos em Romanos, o alvo nosso é sermos maduros à imagem de Jesus. Paulo vai falar isso também em Efésios, capítulo 4, versos 13 e 14. Ele diz ali que o ministério quíntuplo, pastor, mestre, evangelista, enfim, profeta, eles ajudam a igreja a crescerem na maturidade, dando ferramentas a elas para que elas cresçam, até que todos cheguemos a uma estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo. O texto de Efésios fala que, para que a gente não seja mais como meninos que eram conduzidos por todo tipo de vento de doutrina, de um lado para o outro, sermos carregados por sentimentos, por problemas, não só por heresias, mas por emoções, por causa de não estarmos bem numa situação que sai do nosso controle. Paulo está dizendo, há condições de ficar maduro. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso destino, é sermos como Jesus. Deus não nos criou para outra coisa. Deus nos criou para um fim, sermos como Jesus. O nosso chamado, o nosso propósito, o nosso destino é sermos conforme a imagem de Jesus. E esse texto que nós acabamos de ler responde algumas perguntas, o como, do onde, de quem. Porque sem o conhecimento, conforme o texto que nós lemos em Romanos, sem o conhecimento nós não vamos entender o propósito de Deus. Nós não vamos compreender que todas as coisas cooperam, trabalham para o bem daqueles que amam a Deus. Nós teremos dificuldade para entender e prosseguir para o nosso destino de sermos como Jesus. Os problemas nos trarão barreiras que nos farão meninos até o fim da vida. Há muitos cristãos meninos na fé, meninos no lidar com o pecado, meninos com respeito a crenças. E os meninos, como perseguem o vento para empinar os seus papagaios ou pipas, enfim, eles estão sempre olhando para o céu e são conduzidos pelo vento. Onde está o vento? Para onde sopra o vento? E eles vão para um lado para o outro, tentando achar o seu destino. E Paulo diz que quando tivermos maturidade, o pecado já não nos jogará para um lado ou para o outro, as circunstâncias não nos julgará para um lado ou para o outro, como um barco sem velas, sem o timão, sem a direção, sem a condução.
Então, nós vamos ter dificuldades em prosseguir para o nosso destino, cumprir o nosso propósito, entender nosso chamado, se nós não sabermos. E Paulo usa essa palavrinha no início do verso, sabemos ou conhecemos. Então, sabemos ou conhecemos. E essa palavra, no grego e no hebraico, falam de coisas muito importantes. No hebraico, a palavra é aida. E ela denota um envolvimento emocional. Porque para nós, conhecer é intelectual. Para a nossa mentalidade ocidental, quando nós falamos assim, conhecer e conhecemos e sabemos, nós já ligamos a um conhecimento do livro. Nós já ligamos o conhecimento de leitura, de uma compreensão mental. Mas o hebraico, para o judeu, aida significa um envolvimento emocional. Um engajamento de comunhão profunda, de comer junto, de se relacionar junto. E em muitos casos, não em poucos, em muitos casos, fala de relação sexual. Fulano conheceu ciclana, tiveram relação sexual. Conhecimento fala de uma interação, de uma participação, de um entendimento mais do que uma leitura, de um entendimento por provar. Como também no grego, gnosken, que vem da origem da palavra gnóstico, ou gnosticismo, que é conhecimento. Gnosis, que é conhecimento. E o conhecimento, o grego também nota, é uma percepção. Você pega uma maçã, você olha, você vê, você toca, você observa a sua cor, o seu cheiro, as partes que estão boas, as partes que estão ruins, você come, você prova, você sente o gosto. Então, conhecimento é mais do que simplesmente um relato escrito, um entendimento escrito. É algo muito pessoal, é confiança. Envolve confiança, envolve relacionamento de amizade, envolve um relacionamento de intimidade. Então por isso que Jesus, lá em Mateus capítulo 7, nos versos 23 e 24, quando um par de gente chega para Jesus, Jesus, não estamos nessa aí, não, nós fizemos tantas coisas para o Senhor, nós curamos enfermos, nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres tremendos em teu nome, e Jesus diz assim, eu nunca vos conheci. De fato, Jesus não está sendo irônico, dizendo assim, oh, eu não conheço vocês. Ou dizendo assim, eu não acho que não conheço vocês. Ele não está sendo irônico. Jesus realmente não conhece esses camaradas. Porque eles nunca tiveram intimidade com Jesus. Eles fizeram coisas para Jesus. Eles nunca tiveram relacionamento, relação. Eles nunca comeram com Jesus, eles nunca cheiraram Jesus, eles nunca sentiram Jesus, eles nunca tocaram Jesus. Então por isso Jesus diz, afasta de mim, vocês são trabalhadores da iniquidade. Eu não conheço vocês. Eu de fato não conheço, eu estou tentando lembrar de vocês, mas nunca tive intimidade com vocês. Então, a maturidade passa pelo relacionamento, pelo conhecimento de Deus. Algumas passagens falam sobre isso, sobre a maturidade, para ilustrar melhor o que eu estou falando, mas o 1 João capítulo 1, que é o segundo texto que eu gostaria de compartilhar, verso de 1 a 2, já vamos voltar em Romanos, mas aqui está, muito claro, olha o que João escreve, olha o que João escreve, o que era desde o princípio, o que ouvimos, ele está falando de um conhecimento de leitura, de um conhecimento teórico, teológico. Agora ele vai falar de um segundo passo da maturidade. Os nossos olhos viram, nós contemplamos tudo isso, as nossas mãos apalparam essa palavra viva.
Então ele está falando de uma experiência. Teologia, experiência. E mais, ele diz assim: agora nós anunciamos, somos testemunhas, evidência. Ouvimos, lemos, entendemos aqui, mas depois nós tivemos uma experiência com Jesus, que nos livrou uma missão de compartilhar isso que nós acabamos de ouvir. São os pilares da maturidade. Os pilares da maturidade, pode pôr. O pilar da maturidade é, primeiro, palavra, teologia. Segundo, experiência com o sobrenatural, com o místico, com o encontro. E depois, a evidência, a prática. Eu tenho que fazer algo com o que eu recebi. Eu tenho que fazer algo com aquilo que eu li. Esses são os pilares da maturidade. Se eu tiver apenas um deles, eu não sei nada. Eu não posso dizer assim, e sabemos, eu não sei. Por que eu não sei que todas as coisas concorrem ou trabalham para o meu bem? Porque quando vem um problema, o que eu faço com ele? Eu já logo digo, Deus não está nisso, ou Deus esqueceu de mim, ou que Deus é esse? Mas está escrito isso. Então, se eu só tenho um deles, eu não conheço. Se eu só tenho a letra, eu me tornarei um legalista, acusador dos meus irmãos. Se eu só tenho a letra, a teologia, isso vai ficar conceitual. Eu não vou ter um entendimento completo. Se eu ficar só na letra, eu vou ter problemas para não entender as experiências e até de sair fazer minha missão. Se eu só tenho a experiência, o místico, o encontro, a adoração, o glória a Deus e aleluia, se eu tiver só isso, eu não sei. Eu não vou saber nunca. E se eu só tiver evidência, o que vai acontecer comigo é que eu vou ser um ativista, Che-Guevariano, sei lá, alguma coisa assim. Eu vou para fora, eu quero resolver o problema do mundo. Se eu não tenho os três, eu não conheço. Porque essa é a origem da palavra sabemos. Sabemos, é o que João escreve em 1 João e vários outros textos, eu não vou gastar tempo nesse sentido. Mas se eu não conheço a Bíblia, se eu não tenho uma experiência do encontro vivo, diário e constante, dos dons, da experiência, que me dá aquela convicção, Deus falou comigo, Deus me tocou. E se eu não saio para fora com isso, fico só no meu quarto, ou na adoração, no glória a Deus, lá fora eu falo em línguas aqui dentro, e lá fora eu vou xingar as pessoas. No trânsito eu vou falar, paz do Senhor, né? Xingando, já viu quando o crente xinga assim, ele dá um paz do Senhor xingando, querendo, né, mandar ele para outra paz, né? Outro lugar, né? Não é para a paz do Senhor. Então, se eu não tenho o pilar, as bases, os pilares, os três, eu não sei. Jesus disse em João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mesma palavra, conhecer, conhecereis. Como é que eu conheço a verdade? Se eu não tenho a teologia, se eu não tenho a experiência, se eu não tenho a evidência, eu não conheço. Há muito crente que não conhece Jesus. Há muito crente que não conhece o Evangelho de fato. Há muito crente que
conhece parte do Evangelho por conhecer teoricamente o Evangelho. Ou alguns que só têm a experiência, mas não conhecem a teologia e não conhecem a evidência. Ou aqueles que só têm evidência, querem evangelizar, mas fazem tanta besteira fazendo o evangelismo deles, porque não conhecem a teologia e não conhecem a evidência, a evidência, perdão. Então eu posso ler a Bíblia e não ser liberto nunca. Porque o conhecimento intelectual das Escrituras não vai me libertar. O diabo conhece a Bíblia. Há muitos ateus que conhecem a Bíblia melhor que crentes e não são libertos. Há muita gente, Paulo diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Mas também se eu só tenho a experiência com o Espírito Santo, né, o fogo, a adoração, e eu não tenho a evidência na minha vida, eu nunca vou ser liberto. Eu não vou ser liberto. Eu vou ser uma pessoa aqui no meu quarto e lá fora maltrato as pessoas, falo mal delas, minto, roubo. Porque quando eu adoro está tudo legal, mas quando eu saio do quarto eu não tenho a teologia que me segura, ou a evidência que me leva a experimentar o testemunho vivo desse evangelho que chegou até mim. E se eu só tenho a evidência, voltando agora à experiência, se só tenho experiência, alguém vai falar assim: você tem fé e a sua fé é morta. Você não tem obras, você não sai para fora, você só quer adorar, 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 tem que sair para fora. E se eu só tiver a prática, sem a palavra, sem a experiência, eu vou me transformar num ativista, eu vou ser um humanista, a minha fé vai ser fraca, e eu vou entrar em alguma ideologia, porque eu só quero ir para fora, ir para fora, ir para fora. Se você só tiver a palavra, você não conhece. Se você só tiver experiência, você não conhece. Se você só tiver evidência, você não conhece. Quem conhece? Quem sabe? Quem tem teologia, doutrina, experiência e evidência. Essas pessoas conhecem a Deus, essas pessoas servem ao seu Senhor, essas pessoas sabem quando o Espírito Santo está perto dela. Essa pessoa sabe quando o Espírito se aproxima dela, ela se abre, ela se deixa trabalhar. Então, algumas pessoas perguntam assim: como é que eu sei que é Deus falando comigo? Eu vou dizer para você: você nunca saberá se você não conhecer. Se você não conhecer, se você não saber dos três pilares, você nunca saberá se é Deus falando. Então, aí eu pergunto para você assim: o que você vai acontecer com você daqui 10 anos? Qual é o teu futuro daqui 10 anos? Fala para mim, qual é o teu futuro daqui 10 anos? Porque o futuro é a coisa mais certa que existe para aquele que tem o pilar, para aquele que tem os três pilares. É a coisa mais certa. Ele sabe daqui 10 anos que vai acontecer. Então, o que a maturidade me leva? Me leva a saber que todas as coisas trabalham juntamente para o bem. Todas as coisas. Todas as coisas. Continuando a história do Jim. As viúvas e as crianças resolvem ficar no Equador. E elas começam a evangelizar a tribo Auca. E elas começam, insistem. Pasmem, um dos que matou
um assassino dos maridos se converte. E ele se torna o pastor da tribo. Ele se torna o pastor da tribo. E mais, ele batiza 3 dessas crianças, inclusive a filha do Jim. Ele se torna o pai espiritual. Aquele que matou o pai se torna o pai espiritual dessas agora adolescentes e jovens. Tudo coopera. Todas as coisas trabalham. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente fica desesperado com as coisas pequenas, com a nossa conta corrente, com o fluxo que caiu, com uma nota baixa que nossos filhos tirou nesse semestre. Nós ficamos desesperados. Nós falamos assim, cadê Deus nisso tudo? Mas só os que amam a Deus conhecem. O texto continua dizendo, cooperam para aqueles que amam a Deus. Para aqueles que amam a Deus. E eu quero dizer uma frase aqui. Nada é perdido onde Deus é amado. Nada é perdido. Nada é descartável onde Deus é amado. Se você ama a Deus, nada é descartável. Tudo é experiência. Tudo coopera. Se você ama a Deus, tudo coopera. Nada é descartável. Nada é perdido onde Deus é amado. Lutero diz assim, eu não tenho certeza nenhuma quanto ao meu futuro, mas uma coisa eu faço, eu descanso nos braços soberanos daquele que me guia. Sobre o seu destino e o meu destino daqui 10 anos, você não precisa saber. Desde que você tenha certeza do amor que Deus sente por você e do amor que você sente por Deus. Tudo coopera. Porque quando tudo parece falhar, tudo parece complicado demais, a gente encontra uma âncora segura, que nos dá estabilidade, que nos traz o centro, que apazigua a nossa alma, que nos leva a entender aquilo que nós não estamos nem entendendo direito, mas eu tenho uma paz tão profunda no meu coração, e uma convicção da presença de Deus na minha vida e experiência, por causa da palavra que diz que Ele está comigo todos os dias, que eu encontro um lugar de paz, evidência, e externalizo isso, eu vivo isso. Deus me ama e eu o amo. E porque eu amo, eu sei que todas as coisas cooperam, trabalham para o meu bem. Talvez o que você está passando hoje seja a medicina para o amanhã, para alguém amanhã. Talvez o seu choro hoje seja o teu riso amanhã. Talvez a sua angústia hoje seja para muitos a paz para amanhã. Então, na história do Jim, o homem que matou o pai se tornou o pai espiritual. Sabe, eu me pergunto se nós já estamos prontos para o Evangelho. Eu me pergunto se nós já estamos prontos para sermos livres. De fato, livres. Se nós estamos prontos para o Evangelho e para sermos livres. Porque eu creio que nós estamos prontos para a autoajuda, mas talvez não para o Evangelho. Eu creio que nós estamos prontos para um positivismo humanista, mas nós não estamos prontos para sermos libertos. O problema é que achamos que amamos Deus, mas amamos as coisas que Ele pode dar para a gente.
nós desistimos rapidamente. Nós pulamos fora do barco rapidamente. Pulamos fora da cela, do casamento, pulamos fora da igreja, rapidamente. Muito rápido. A primeira balançada do barco, já aproveito e já dou um pulo e já saio. O evangelho se tornou líquido. Os relacionamentos se tornaram líquidos. Não tem solidez, não tem dureza, não tem estabilidade, não tem pilar. Ele se tornou líquido, ralo, frágil. Então, não tem consistência. O amor esfria, o amor é volúvel, o amor é passageiro. O amor não é o amor de Deus. E a pergunta é, nós amamos Deus realmente? Porque se nós não amamos, nós nunca vamos conhecer que todas as coisas trabalham para o nosso bem. Paulo diz, o pastor Zé Ernesto leu esse texto em Filipenses 4. Eu sei, eu conheço, eu sei, eu aprendi, em todo o estado da minha vida, em todas as circunstâncias da minha vida, boa, má, fome, cheio de comida, sofrendo em paz, eu aprendi. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você ama a Deus, os seus problemas não são à toa. Agora você fala para mim, Deus ama o teu problema, Deus traz o teu problema, não. Os teus problemas querem te levar para um lugar. O teu problema quer te levar para o sabemos. Sabemos, maturidade. Então, o sofrimento não é algo de Deus, não é a vontade de Deus, mas a vontade de Deus é que cada um de nós nos torne semelhantes a Jesus. E o sofrimento nas mãos de Deus serve como didática, serve como instrumento para ensinar a gente. Deus não traz o sofrimento, mas utiliza o sofrimento. Agora, o diabo, Satanás, usa o sofrimento para nos afastar de Deus, para nos esfriar, para murmurarmos. Então, e parece que ele tem levado vantagem sobre nós. Parece que ele tem tido mais resultado que Deus. Porque nós não sabemos. E nós andamos bem, muito bem num monte, quando estamos no top, no topo. Tudo bem. Mas quando descemos para o vale, em alguns momentos, nós não sabemos andar no vale. Nós temos dificuldade de andar no vale. E o irmão da letra, ele lê a Bíblia e diz, eu sei, está aqui, porque eu estou passando. Mas ao meio-dia ele já não sabe de nada. Porque ele só tem a letra. E o irmão do glória a Deus e aleluia, o irmão da experiência no culto, glória a Deus, é isso mesmo, Deus é bom. Mas na segunda-feira ele já não sabe de mais nada. E o irmão crente da evidência já não sabe de nada na saída. Já diz, Deus não é bom, as coisas estão ruins assim porque Deus não se interessa comigo. O negócio é o seguinte, eu vou trabalhar por mim mesmo e vou resolver o problema eu mesmo. E ele se torna aquele humanista querendo resolver as coisas da sua vida e da vida dos outros. Se a gente tiver os três, a gente não vai ficar desamparado. Se a gente tiver a Bíblia, eu sei. Se a gente tiver a espiritualidade, eu vou falar, eu sei. E também se a gente tiver a prática, eu vou dizer, eu sei também. Então quem sabe, quem tem os três, um vai puxar para o outro. Um vai dizer assim, olha, você está orando em línguas, bacana, mas tem que falar também bênção para os outros.
Olha, você lê a Bíblia, mas tem que ter uma experiência com o Espírito Santo e te levar a experimentar os dons, fluir na presença de Deus através dos dons, servindo as pessoas. Mas também aquele que tem evidência vai dizer, olha, você está sendo muito humanista, vem aqui, ó. Deus quer que você espere nele, seja usado por ele, ou usado nele, pela fé dele, não a sua. Então, eu e você precisamos trabalhar pela salvação. Filipenses 2,12. Trabalhe pela sua salvação. E isso não significa não se tornar, pegar a soberania de Deus e dizer, agora é só Deus. Não, tem a nossa responsabilidade. Tem uma coisa escrita num mosteiro, essa frase está num mosteiro beneditino, que diz o seguinte: eu sei tanto que vou orar como se tudo dependesse de Deus, e vou agir como tudo dependesse de mim. Eu vou orar como se tudo dependesse de Deus, e eu vou agir como se tudo dependesse de mim. Então, a soberania não anula a minha responsabilidade. Eu conheço as Escrituras, eu tenho a experiência diária com o Espírito Santo. Ele fala comigo, Deus fala. Tem uma experiência do fogo de Deus, mas isso também me leva a sair para fora e a testemunhar do amor de Deus, servindo as pessoas, lavando os pés das pessoas, amando as pessoas, curando as pessoas, profetizando sobre as pessoas. Eu preciso buscar maturidade. Nós precisamos vivenciar a maturidade que o Senhor deseja de cada um de nós, como Cristo. Como Cristo. Esses são os 3 pilares. Como Cristo. Que vai nos levar à maturidade em Cristo. Que vai nos levar a um momento de podermos entender que todas as coisas cooperam. A entender que as coisas trabalham ao meu favor, para a edificação da minha vida, para que me torne mais parecido com Jesus. Amém, queridos?